Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas de antemão eu quero estar convidando a você para juntos aprendermos um pouco na palavra de Deus sobre um assunto muito importante, bastante atual e extremamente relevante para a nossa vida espiritual. Então, para início de conversa, eu quero ler o que está escrito na palavra de Deus no Evangelho, que escreveu Mateus, capítulo 11, verso de número 25. Assim está escrito: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Queridos, nesses últimos dias, a gente está no dia 26/7/2017, confesso-vos que ontem, dia 25, e hoje, dia 26, fiquei um pouco preocupado e também um pouco perturbado, confesso, com o que tenho assistido, tanto no YouTube, como também em jornais. Desta feita, quero compartilhar com vocês este assunto de tão grande relevância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos que confiam no Senhor e acreditam na sua volta. É isso? Ele veio, ele foi e ele voltará. A princípio, eu quero ler aqui, depois vou estar disponibilizando isso em PDF para aqueles que quiserem. É um trabalho bastante arrojado, singelo, porém bastante recheado, com textos bíblicos que falam de vários assuntos, desde a segunda volta de Cristo, os sinais, as profecias, e bastante rico, bastante eficaz. Então depois eu vou estar disponibilizando isso em PDF, e as pessoas que quiserem, só me pedir e eu envio gratuitamente, tá certo? Não terá custo nenhum, é de graça. Bem, a segunda vinda de Jesus Cristo, sem sombras de dúvidas, esta é a doutrina que mais sofreu ataques com o intuito de desacreditá-la perante os crentes em toda a história da Igreja do Salvador Jesus Cristo. E em face do seu total cumprimento, estamos vendo uma crescente investida de falsos doutores, falsos mestres e o surgimento de falsos cristos, como foi predito pelo próprio Senhor Jesus e seus santos apóstolos. Não é isso? E é com base nesse aparecimento, nessa complexidade, nessa quantidade exaustiva de homens que eles de fato perderam um pouco assim a direcionamento e abre a boca, talvez sem conhecimento, ou quem sabe sendo conhecedor, mas a serviço, são sementes do diabo, como disse o próprio Jesus, que os homens dormiram e o inimigo veio e semeou no terreno dos homens a sua semente, e a semente brotou, cresceu, está no nosso meio. Alguém disse: vou arrancar. Jesus disse: ninguém pode arrancar. Os anjos, eles
na colheita irá dividir, né? Ele sabe discernir quem é trigo e quem é joio. Então a gente não é obrigado, a gente não pode estar arrancando, né? Mas denunciando sim. Não podemos arrancar, porque pode ser que seja trigo, né? E aí já se sabe que a orientação do mestre, como é que se procede nessa ocasião. Mas vamos assistir esse breve vídeo, é muito importante que você assista, tá certo? Assista comigo. Nós ficam pensando muitas vezes, né? Que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se em algum momento lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa, falaciosa. Ficciosa, falaciosa. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho estar com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente e evitar esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip, estude a Bíblia. Agora, no futuro, quando cada um tiver conhecimento suficiente para saber que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo, aí sim o domingo se tornará sim o sinal de identificação da aceitação do poder papal, que é representado sim por uma das bestas de Apocalipse 13. Tá ok? Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora inventaram um negócio de chip circulando pela internet. Bobagem! Jogue isso fora! Besteira! Jogue isso fora! Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, estava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF e RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Ai, teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremotos. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo, é a besta? Para com isso. Aí você vai falar assim, presta atenção, ele é gente boa, por isso que ele é a besta, ele vai enganar você. Só para saber se esse negócio do chip que está vindo aí nos Estados Unidos, se é o chip da besta. Bom, a respeito do chip, não acredite nisso, irmão. Somente pessoas que com mente de tofu may believe that. Which bank Que banco will give chip vai dar chip? aos pobres que não têm dinheiro? Então esse ensinamento dos It's coming from chamados a mind evangélicos which is not very... vem de mentes que não são muito... You do not have to believe. mentes que não são confiáveis. See, because it is impossible. Que é impossível que seja isso. O número da besta, sinal da besta é espiritual, não chip. O livro de Apocalipse é um livro It's not simbólico. physical. Não se trata It's de not coisas literal. físicas, não se trata de coisas literais. Eles nem dão, na verdade, coisas para comer para as pessoas pobres. They are going to give. Talvez o filipino aí ele não conheça, né,
a filantropia, né, do sistema socialista aí, né, não conhece Bolsa Família e outros mais, né? Ele não conhece. Então ele está criando aí umas ideias para minimizar ou desacreditar na ideia que esse equipamento, esse sistema novo aí de comércio internacional, é isso, que viabiliza aí segurança e outras coisas mais, para não falar, mas o pessoal não conhece muito não. Vão dar a eles um chip de identificação? É impossível. Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Um besta quem pergunta isso. Um besta quem pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você. Apocalipse 13, de 16 a 17, Apocalipse 14, de 9 a 10. Esse aí é terrível. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. Um verdadeiro servo de Deus não Hollywood. Esse cara é louco, velho. Esse cara, eu tenho assistido alguns vídeos dele. Só o aro, meu irmão. Você é seco, velho. Tá terrível, velho. Destruído, meu irmão. terá seu tempo hoje, na dispensação da graça de Deus, ocupado com algum tipo de código de barra, ou algum tipo de chip, um microchip eletrônico. Senhores colegas, pastores brasileiros, nossos amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Esse aí pregou muito, falou muito na década de 80, 90, né? Esse é um dos pastores mais renomados em falar a escatologia assembleiana, né? E lembro-me que muitos seminários que houve aqui onde eu moro, né, ele veio, pregou, e ele foi um dos camaradas que falaram, ele e outros, né? Hoje já não falam mais sobre o assunto, mas veja aí o que ele está falando. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Ferreirinha, um digno secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta insinuação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Já estamos no tempo da manifestação do anticristo? A tecnologia já está a serviço dele? Ou essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm, que vem tendo desde o tempo que João escreveu, né, identificando marcas da besta ao longo da história. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta, é tecnologia a serviço do homem, e acho que pensar essa tecnologia como marca da besta muitas vezes é um arrobo paranoico, né? É um sentimento paranoico, né? É um sentimento paranoico. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Isso é a marca na testa, conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão, agir por esse governo. Ok. Deixa eu sair aqui. Minimizar aqui. Vamos assistir outro vídeo, tá certo? Desculpa aí, eu tenho que colocar esses vídeos porque são importantes. Por isso que eu disse que eu estava um pouco preocupado. Tem outros vídeos que eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar muito extenso. Já está extenso, eu acredito. Mas vamos lá se fizer. Esse aqui é terrível. Povo de Deus, igreja do Deus vivo, o palco está pronto para o arrebatamento. E ninguém tem que estar assustado com nada. Um dia desse, mandaram um vídeo para mim. Olha esses barulhos. Olha essas nuvens fazendo som de trombeta. Eu fico dando gargalhada.
pode ter som do que for. A hora que a trombeta soar, só quem vai ouvir é a igreja do Deus vivo. Pode tocar a trombeta que for aí no céu, meu irmão. Meu irmão, aquilo que é para a igreja é só para a igreja, acabou a história. Ai, estão preocupados. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome. Atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção, nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, escuta pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa... Rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar: pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? É besteira, né? Falar sobre a palavra de Deus, o selo da besta é besteira, então... Vamos lá, cara, eu tenho que consertar algumas coisas aqui. Porque o pastor Silas, um homem de grande estima, obviamente, como os demais que foram apresentados, mas, lamentavelmente, eu tenho certeza, eu até já assisti o pastor Silas Malafaia falando, em um dos seus programas, que ele não tem muito conhecimento escatológico, ele não se dedicou a isso, a buscar esse conhecimento. Ele não deveria nem estar falando do assunto, porque ele não detém o conhecimento. Sei da capacidade que ele tem, obviamente, um instruído, mas em relação ao assunto em evidência, ele mesmo disse em um outro vídeo que não tem nenhum conhecimento, ele não detém esse conhecimento. Ele se dedicou mais às mensagenzinhas dele lá de autoestima, bem Ogmandini, né? Mas, vamos lá, cara, por que essa crença de não acreditar a esse equipamento tecnológico, que foi criado em meados de 1990, por uma empresa da Inglaterra, a serviço da rainha, da família real? Por que não acreditar que a igreja ela vai ver, ela vai ter aí a possibilidade de participar desse sistema do anticristo? Porque acredita-se, por um erro doutrinário, obviamente, da famigerada doutrina pré-tribulacionista, acredita-se que a igreja de Jesus Cristo ela não vai ver o anticristo, tá certo? Eu não sei de onde, vou mostrar aqui de onde eles tiraram isso, mas eu não aceito um homem como pastor Silas Malafaia e todos os outros que foram apresentados. Caio Fábio, poxa, esses caras são ícones, e hoje estão dando essa melada. O Quadros lá, o Quadros da Adventista, poxa, eu não acredito, eu não consigo acreditar, assimilar que os caras dizem um negócio desse, cara. Eu não entendo, porque esses caras têm conhecimento, eu não sei, eu fico preocupado a que lado eles estão, de que lado eles estão. Mas veja que essa crença de dizer que a igreja não vai ver o anticristo, isso não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhum fundamento. Porque a palavra de Deus ela diz de forma diferente. É isso que muitas pessoas não compreendem. Se o teu pastor disse para você que a igreja não vai ver o anticristo, apresenta esse texto a ele aqui que eu vou apresentar a você. Tá certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 4. Isso foi Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Assim está escrito: Ora, irmãos,
rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo já está dizendo, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Né? As duas cartas, a igreja de Tessalônica é exclusivamente falando sobre a volta de Jesus. Verso 2 diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, no caso carta, né? Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí Paulo diz, preste atenção aqui no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Essa preocupação era perene. Jesus teve essa preocupação, o Senhor Jesus, Paulo, Pedro, né? E mais uma vez Paulo traz à tona essa preocupação. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Não será assim. O que é que não vai ser assim? A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não será assim sem que antes, aqui olha, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ora, Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A palavra manifestar significa fazer-se público, se mostrar. E esse aqui é o anticristo, o homem do pecado, porque Paulo não disse, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora eu vou falar sobre o que eu estou mostrando na Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo dizendo, e Paulo, ele traz à tona uma ideia muito interessante. Paulo diz que nada que ele escreveu de si mesmo. Ele mesmo diz na primeira carta a Tessalônica, no capítulo 4. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tessalônica, pronto, verso 15, ele diz, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme. Paulo está dizendo, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Outro dia estava ouvindo um pastor pregando na televisão aqui em Pernambuco, e dizendo, o camarada estava dizendo que Jesus nunca falou nada sobre o arrebatamento. Só Paulo que falou, ele falou, né, o irmão lá, né? E Paulo disse aqui que tudo que ele está falando sobre a volta de Jesus, sobre os acontecimentos, tudo que vai acontecer, ele falou pelas palavras do próprio Senhor. E onde foi que Jesus falou sobre a volta dele? Aí ninguém quer aceitar, mas vai ter que aceitar, cara, porque está escrito no capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25. Entendeu? Então, não vou falar agora sobre Mateus 24, depois eu vou falar sobre ele. Mas ainda falando sobre o erro, porque as pessoas não acreditam, de onde deriva-se a doutrina que diz que a igreja não vai ver o anticristo. É nesse mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, inacreditavelmente. Paulo falou uma coisa aqui, mas segundo a doutrina que diz que a igreja não vai ver o anticristo, os irmãos lá dizem que a igreja vai ser tirada. Ele usa o texto aqui, ó. Não vos lembrais, tal. E agora vos pronto, verso 6 por diante. E agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos lá? E mais aqui, no verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios,
de mentira, e por aí vai. Mas deixa eu falar aqui sobre a ideia, né? Esse que vai ser tirado. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora, aqui, ó, só o 7, somente há um agora que o retém, até que do meio seja retirado. Então, aí os irmãos, né, dizem que Paulo está falando que a igreja é o Espírito Santo que opera na igreja, tal, que vai ser tirado, tal. E o Espírito Santo, quando for tirado da terra, aí, pessoal, o cara está dizendo isso, está dizendo que a igreja vai ser tirada da terra para o anticristo aparecer. Mas Paulo está se contradizendo. Se Paulo ele tivesse falando isso, se Paulo tivesse falando isso de fato, ele ia contradizer o que ele já tinha dito em cima. No verso 3, ninguém de maneira alguma, preste atenção, cara, pelo amor de Deus, preste atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí depois Paulo, peraí, mas olha, aqui a igreja vai ser tirada, peraí. Se Paulo está dizendo que a vinda do Senhor não irá acontecer sem que antes aconteça a grande apostasia e o aparecimento manifestar-se do anticristo, porque agora Paulo está dizendo que a igreja vai ser tirada para depois do anticristo, né? Os pais da igreja, os patrícios, no caso aí, os discípulos dos apóstolos, né, acreditavam que isso fala da soberania, a soberania das nações. Esse que será retirado, no caso, era os imperadores, era os ditadores, era a própria soberania das nações. Hoje chamamos de soberania, mas naquele tempo não era soberania, né? Então, quando a soberania das nações forem quebradas, destruídas, serem tiradas, aniquiladas da terra, aí o anticristo aparece. Nós vivemos esse ambiente, né? O nosso país, Brasil, já não é soberano mais, não tem mais soberania. Os países não têm mais soberania, porque a ONU manda e desmanda. A ONU manda e desmanda através dos seus tentáculos, né? IPAN, a Unicef, N tentáculos que a ONU tem, que chega e domina, pronto, ninguém pode fazer nada, né, senão orientado pela ONU. E quando um país faz alguma coisa que é contrário ao que a ONU determinou, aí vem os embargos, os países que estão reunidos ali na ONU, né, esses países vai e pressiona o país que está contrariando as regras do sistema globalista, né, do mundo. Bem, vamos lá, cara, voltando ao assunto. Então, peraí, Paulo diz que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o mundo do pecado. Depois Paulo vai dizer que a igreja vai ser tirada. Então, eu acho que falta até ignorante, é ridículo uma pessoa falar uma coisa dessa. Mostra que ele não leu, ele apenas leu somente a nota de rodapé de Donald Stamp, né? Ele está lendo os livrinhos aí de uns caras que só faz repetir as mesmas coisas, sempre repetindo as mesmas coisas. Os caras não lêem a Bíblia, meu irmão. Fazem 8 anos ininterruptos que eu leio a palavra de Deus só acerca deste assunto. E volto a dizer, eu não estou representando nenhuma igreja, ou melhor dizendo, denominação, tá certo? Eu não represento nenhuma denominação, nem a denominação que eu faço parte, eu represento, pois não tenho nenhum cargo eclesiástico, tá certo? Nem sou obreiro da igreja, né? Como, gente, eu sou apenas um membro, né? Que tenho minhas atividades, obviamente, mas eu leio a Bíblia, meu amigo. Não é porque o cara está dizendo lá, o pastor está falando uma coisa e eu vou ter que comer, não. Né? Eu sou daqueles crentes bereanos, né? De Bereia, que é o camarada Paulo falando e eu lendo a palavra, ver se está certo, meu velho. Hoje em dia você não pode mais, até, meu irmão, está errado aí, cara, conserta o que está falando, isso vai ser
terrível, né? Você fazer um negócio desse dentro de uma igreja, dentro da administração, mas dá vontade às vezes, viu? Pode acreditar, dá muita vontade de falar, principalmente desse assunto. Bem, queridos, não é besteira falar sobre o selo do anticristo, não é besteira, porque é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, tá certo? A igreja vai ver o anticristo, porque o próprio Jesus falou também, Paulo falou que Jesus tinha falado. No capítulo 15, ou melhor dizendo, no capítulo 24 de Mateus, no verso 15 por diante, certo? Diz aqui: quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, que estiverem sobre o telhado, não descerá coisa alguma, que estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias, a gente está vendo aí a microcefalia e outras coisas mais, as grávidas sofrendo, né, com essa situação, e orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Uma coisa, os discípulos eram judeus, obviamente, mas a perseguição, Jesus diz que não é porque era judeu, era porque seguiam ao Senhor. Tá certo? Porque tem pessoas que não, mas essa carta, esse texto, esse sermão aí foi para os judeus. Não tem nada a ver com os judeus, cara. Para começar, os judeus nesse período aí ainda não terão, ainda alguns se converterão, obviamente, mas muitos ainda estarão distantes do Senhor, né? Porque haverá então uma grande tribulação, aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, que é a grande tribulação, né? E até agora nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, olha, nenhuma carne se salvaria, ninguém ia ser salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se havendo se é isso que Cristo está aqui, eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque, né, fica para um outro vídeo. Né? Vai ficar muito longo, esse vídeo já está ficando muito grande. Também no capítulo 9 de Daniel, fala sobre o anticristo, né, que irá fazer aí um pacto, né? E esse pacto será quebrado e a gente já sabe o que vai acontecer, né? Bem, eu quero falar o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Se você tem uma Bíblia, é bom que você acompanhe, tome nota aí, tá certo? É muito importante. Aqui está falando da própria besta, né? Que é a segunda besta que será apresentar o mundo aí. E ele fala, né, aqui no verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, e ricos, pobres, livres, servos. Verso 16 aqui. Seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal do seu nome da besta, né? Ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Assiste que saiu no Bom Dia Brasil hoje, né? Dia 26/7/2017. Vamos ver, está aqui. Antes de encerrar, a gente mostra uma novidade tecnológica que está dividindo opiniões. É o seguinte, uma empresa americana começou a testar um chip implantado na pele dos funcionários para substituir chaves, crachás, cartões de banco. Quem conta é o novo correspondente em Nova York, Thiago Eltz. Você quer pagar seu refrigerante com um aceno de mão? Quer destrancar a porta só tocando na maçaneta? Quer acessar o seu computador dando um tchauzinho para a tela? Nessa empresa, tudo isso vai ser possível desde que você tope implantar um chip debaixo da sua pele, na sua mão. A empresa produz essas máquinas automáticas que vendem um pouco de tudo, de bebidas a chocolates, e está disponibilizando, digamos assim, para os funcionários essa nova tecnologia para ser implantada no corpo.
e que vai funcionar nas máquinas deles mesmos. Como o assunto é tecnologia, a conversa é virtual. O vice-presidente da empresa, que fica em Wisconsin, disse que a ideia é esvaziar os bolsos e nem precisar mais de carteira. Uma das principais vantagens para ele é não ter mais o risco de esquecer nada. Só eu aqui na carteira tenho cartão do banco, cartões de crédito, mais cartão do plano de saúde e ainda tem um cartão magnético para entrar no prédio, outro para abrir a porta do escritório. Com um chip implantado na mão, tudo isso aqui podia desaparecer. E a empresa ainda garante que daqui a pouco tempo vai dar para ligar o carro sem precisar ficar carregando as chaves. Por enquanto, dos 80 funcionários, 50 já toparam. Já aqui nas ruas de Nova York, a ideia não teve a mesma aceitação, não. I think it works well for pets. Para essa mulher, esses chips são uma boa, para serem colocados em animais de estimação. Para comprar o almoço ou entrar no prédio, ela acha que impressões digitais ou leitores de retina podem continuar funcionando muito bem. A outra preocupação é com a privacidade. Esse homem se pergunta, quando é que isso vai estar ligado e quando é que vai estar desligado? E que informações a empresa vai saber de mim? O vice-presidente afirma que não, as pessoas não vão passar nenhuma informação a mais do que passam quando usam um cartão de crédito, por exemplo. Ele explica que o chip não tem bateria, por isso as pessoas não podem ser rastreadas. Mas para esse professor da Universidade de Nova York, normalmente as empresas começam a coletar informações de modo muito amistoso mesmo. Dizem que isso nunca é passado para mais ninguém, mas que na verdade elas podem fazer o que quiserem com isso. E no final, informação é dinheiro. Ele também alerta para outra questão. Gerações mais novas estão muito menos preocupadas com privacidade ou com o que as empresas de tecnologia fazem com as informações que coletam de você o tempo todo. Esse nova-iorquino, por exemplo, não liga para isso. Diz que é um livro aberto. E vai mais longe. Além de topar um chip implantado na pele, sonha com o dia em que a tecnologia vai permitir que ele envie mensagens de texto só com o pensamento. Think in my brain like send a text and have the text be sent. O que é que está escrito mesmo em Apocalipse, capítulo de número 13? E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Bem, talvez seja meramente coincidências, né? Meramente coincidência. A princípio, esse microchip ele ia ser usado só para identificação, né? Ou para rastreamento, mas agora já está sendo usado para comprar, como cartão de crédito. Isso foi apresentado hoje ao mundo. Só que essa tecnologia ela foi desenvolvida em 1990. Teve os avanços, chamado Mondex, Mastercard e Visa, né? A Motorola é quem fabrica esses microchips, ou biochips, como se chama. E, pô, bicho, peraí, mas não tem nenhuma coisa errada, isso aí é um negócio corrente. Por isso que o pessoal chama os seguidores de Jesus de retrógrado, né? Porque o cara tá vendo a tecnologia avançando, e o cara tá querendo recuar por causa da fé, por causa das crenças populares. Não, olha, a gente usufrui bastante da tecnologia, né? Agora mesmo eu estou usando tecnologia para fazer esse vídeo. Não tenho nenhuma dificuldade com relação a aceitar a tecnologia. Mas, porém, esta em evidência, tem um perigo, e o perigo é terrível, meu amigo. Vamos ver o perigo disso aqui. Eita, desculpa aí, viu? É Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. As pragas, né? As 7 taças da ira de Deus. Diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide
e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham sinal na besta e que adoravam a sua imagem. Ora, 2 tipos de pessoas: os que tinham o sinal da besta e que adoravam, ou 2 ações, mas, né, a chaga maligna, que é a primeira taça da ira de Deus, caiu sobre aqueles que receberam o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A tecnologia, esse microchip, ele é um vidro na área medicinal, esqueci o nome que se dá. Esse vidrozinho, a cápsula de vidro que é colocada, porém tem alguns produtos dentro dessa cápsula, né? Temos aí os transistores, tem a bateria, tem as coisas que estão ali dentro dessa cápsula. Essa cápsula, ela tem um tempo de vida útil estipulado, porém ele não pode ser removido. Corre-se o risco de quebrar. Quebrando essa cápsula de vidro, o inventor, criador dessa tecnologia, desse microchip, disse que o portador desse chip, ele estaria correndo um grande perigo, no sentido de que existem substâncias ali que irá entrar na corrente sanguínea e irá causar dores terríveis e ferimentos horríveis na pessoa. Uma das substâncias é o lítio, altamente corrosivo. Por isso que a Bíblia diz aqui que na primeira taça acontecerá o quê? Uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. É meramente coincidência também isso, né? Não é nada para se preocupar, uma besteira dessa, né? Nem para a gente estar se preocupando com isso. Já disse o finado Silas Malafaia. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20, eu disse no início e falo e torno a dizer isso. Não de forma vaidosa, mas para afirmar que eu estou falando besteira, não, estou falando da palavra de Deus. E falo com propriedade, eu tenho propriedade para falar, porque eu estudei, fazem 8 anos ininterruptos que eu estudo sobre, não leio notas de rodapé não, meu amigo, nem compro livrinho de casas publicadoras, de heresias, não, preocupado com venda, não se preocupam com o conhecimento que estão passando para a igreja, de forma alguma. É Bíblia pura, sem mistura, sem fermento algum, meu irmão. Mas vamos lá, cara. Preste atenção aí, por favor. Tem um perigo muito grande, não é besteirão, tem perigo. O perigo é muito grande. No verso de número... Isso aqui é interessante. Você quebra qualquer doutrina pré-tribulacionista, esse texto aqui. Capítulo 20 de Apocalipse diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o seu sinal em suas testas, nem em suas mãos.
E por causa disso aconteceu o quê? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ora, se é neste momento que a igreja, os servos do Senhor irão ressuscitar. Na hora que Jesus prende o anticristo e, no caso, lança o anticristo no inferno e prende Satanás, a serpente, a antiga serpente. Porque dizemos que existe uma doutrina pré-tribulacionista, uma doutrina que diz que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Isso não está de acordo. O assunto em evidência não é esse. Mas vou fazer outro vídeo falando sobre os erros doutrinários sobre a pré-tribulacionismo. Muito horrível, terrível. Mas veja o que eu quero dizer. Estou falando que os irmãos que não adoraram a besta, nem receberam o sinal na sua testa nem nas suas mãos, ressuscitaram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aí diz: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Outro dia eu estava assistindo um programa televisivo aqui do estado, de Pernambuco, um pastor pregando, um camarada com muita... Parecia que ele sabia de muita coisa, mas ele não sabia de nada. Inocente todo, rapaz. E ele disse que tinha 3 ressurreições. Cara, outro dia fui falar com um amigo aqui, ele disse, rapaz, tem 4 ressurreições. E por aí vai, né, cara? Mas na Bíblia eu vou me ater só nas Escrituras, porque ela diz que só existe 2 ressurreições. O que passar disso, meu irmão, é só heresia brutal, tá certo? Então, meu amigo, moral da história. O microchip, ele é o sinal da besta? Bem, pelos meus estudos na Palavra de Deus e pela unidade, a coisa está muito coesa, está muito fechada. E eu confesso-vos que nada se enquadra de forma tão perfeita. O quebra-cabeça é perfeito. Esse microchip, ele se enquadra de uma forma muito perfeita, pelo fato de que esse sinal só tem uma utilidade: comprar e vender, mais nada. É a utilidade que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A gente viu a reportagem da Globo aí, Bom Dia Brasil, mostrando a utilidade como um cartão de crédito. Nos Estados Unidos a coisa está bem adiantada, em outros países a coisa está muito louca. E a finada Dilma também disse que no Brasil, né, haveria também aí, vai ser implantado, né, nos brasileiros, né, esse chip também. Vai chegar aqui no Brasil, cara. O Brasil não vai escapar. O Brasil é amigo, é cachorrinho mandado da ONU, meu velho. A ONU manda, tem que empurrar vacina no povo, as vacinas terríveis de Bill Gates, né? E por aí vai, cara. A coisa tá muito louca, tá muito doida. Aí a gente vai estudando as Escrituras e vai vendo. E fiquei muito triste em ver grandes homens que sempre admirei e admiro, né? Não é por causa disso que eu deixei de admirar, porém ficar um pouco mais atencioso. É crente bereano, meu irmão. Se não tiver na Bíblia, meu amigo, sai da frente, meu velho, que quem fala tá aqui, viu, meu irmão? Me desculpe, eu sei as minhas limitações, as minhas faltas, sei de tudo sobre mim e muito mais de Deus, né?
mas nada me impede de ler a palavra de Deus, de estudar as Escrituras e me aproximar cada dia mais do meu Senhor e dizer, junto com o Espírito Santo, ora vem, Senhor Jesus. Amém, querido? Fica na paz, que este breve, não foi tão breve não, mas esse estudo na palavra de Deus, né, possa ter algum ponto positivo. Não se detenha ao fato de acreditar em tudo que eu falei. Não, eu não sou o dono da verdade. Eu estou com a verdade nas minhas mãos, que é a palavra de Deus. Diferente, estou expondo a palavra de Deus. Então fique à vontade para pesquisar, tá certo? Eu estarei fazendo mais vídeos só sobre a volta de Jesus, tá certo? Os sinais, falar do anticristo, falar sobre a doutrina pré-tribulacionista e a doutrina pós-tribulacionista, né, que é bíblica e após, obviamente. A outra é uma falácia total, mas eu vou estar expondo as duas e esclarecendo na Bíblia, muitos textos que irão deixar você firmado na palavra de Deus e preparado, tá certo? Deus abençoe a tua vida, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, querendo o Senhor. Amém.